noite, amigos ouvintes. Nós estamos dando início a mais um programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo. Todas as terças-feiras você tem um encontro marcado com o nosso presidente Perpétuo Gilberto Silva. Participe, envie um e-mail ouvinte@racionalismocristão.org, ouvinte@racionalismocristão.org ou através do nosso aplicativo WhatsApp 997227845. Boa noite, presidente. Boa noite, Roberto Cid. Senhoras e senhores, muito boa noite. Hoje, dia 1º de março de 2016, são 18 horas e 31 minutos, na úmida, molhada, encharcada, inundada Rio de Janeiro. É verdade, presidente. Ontem choveu de novo e muito, né? Muito. Choveu muito. Mas, entre águas e enxurradas, cá estamos. E dando início a esse programa. Hoje temos o Jornal A Razão do mês de março. Sim, Jornal A Razão do mês de março, presidente. Isso. Nós temos aqui na primeira página que fala sobre disciplina. O racionalismo cristão ensina aos estudiosos da doutrina como se conduzir na terra. Orientação: a doutrina racionalista cristã orienta sobre a importância do amor entre as pessoas como cortesia. RC no Google Play. E tem aqui: mediunidade não é doença. E é uma grande realidade, né, presidente? Muita gente que não sabe, vê uma criança às vezes falando alguma coisa, vendo alguma coisa, acha que a criança está variando, está vendo coisas que não deve, enfim. Racionalismo cristão possibilita as pessoas resolverem seus problemas, porque te ensina a viver com inteligência, te ensina a enfrentar as dificuldades, porque são oportunidades na nossa vida. Presidente da filial explica a aura humana, classificação das espécies conforme o campo áurico. Mosquito, calamidade mundial. Casa-chefe presta homenagem a militantes. Isso é a primeira página do jornal A Razão. Aliás, falar em Jornal A Razão, presidente, quanto custa a assinatura do Jornal A Razão no Brasil? R$45. R$45. Na Europa? €30. 30 euros. Isso é por ano, hein? Por ano, pois é. E Estados Unidos? $40. E para as outras partes do mundo também em dólar, $40. Então veja bem, amigo ouvinte, a oportunidade que você tem de presentear o seu amigo com a assinatura do Jornal Razão. Ele vai receber o Jornal Razão uma vez por mês. E você pode estar ajudando o seu amigo a se esclarecer, ajudando o seu amigo a encontrar a espiritualidade, a verdadeira vida. Não é isso, presidente? Sem dúvida, Roberto. E essa homenagem que você se refere aqui na matéria de capa do jornal A Razão é uma matéria que está publicada na página 6, mas se trata de uma homenagem a um antigo militante lá da filial Porto Alegre. Sim. É o Justo, nosso Justo Caldeira. Você sabe que tem muitas histórias interessantes com o Justo, né? Ele, toda vez que a gente ia para lá, ele nos apanhava em Porto Alegre com um Fusquinha vermelho. Fusquinha vermelho. E nos levava até Pelotas. Normalmente os eventos, encontros, reuniões de militantes, presidentes, aconteciam em Pelotas, né? E aí uma vez ele estava contando para mim que o Dr. Humberto foi a Pelotas, mas indo de avião por Porto Alegre, e ele foi então levar o Dr. Humberto a Pelotas, né? Só que tinha um problema: a mala da dona Marluce não cabia no Fusca. Porque sabe como é que são, né, as mulheres, né? Eu sei que nós não temos assim, mulheres nos ouvindo aqui no programa, nem nos vendo, né? Aqui estamos filmando novamente aqui o programa. Mas elas são muito precavidas, Roberto. Sim, naturalmente, né? São muito precavidas. Elas saem, uma viagem de 2 dias, elas levam roupa para as 4 estações, né? E
e sapato para 8 estações, 12 estações, mais ou menos. Então ele reclamava primeiro que a mala não fechava, segundo que não cabia no Fusca, né? Aí ele teve que comprar um suporte para poder colocar a mala no teto, sobre o teto do carro, para poder então fazer a viagem, né? Diz que a mala foi assoviando por conta do vento, né? A mala foi anunciando a chegada. Foi anunciando um sirene natural. Sirene natural. Histórias que o povo conta, mas o justo merecia ser homenageado. Então, a presidente local, Valdirene, lá de Porto Alegre, ela indicou essa homenagem para o conselho local aprovou e fizeram então a solicitação para a Casa-Chefe, que foi aprovada pelo Conselho Superior, e aí está então essa homenagem no jornal A Razão, que retrata aquilo que aconteceu nas comemorações do aniversário lá de Porto Alegre, o 43º aniversário de Porto Alegre, a ascensão, aliás, da casa à filial. E o nosso amigo lá, Luiz Barbosa, filial de São João da Madeira, Portugal, comemorando os 106 anos do racionalismo cristão, está realizando um belo trabalho e fala sobre a aura humana na primeira página do Jornal Razão. E na segunda página do Jornal Razão, nós temos aqui ensinamentos do mestre Luiz de Matos, Viva com método e disciplina. Do mestre Humberto Rodrigues, Saiba corrigir seus erros. E também Sábias Palavras, da escritora Maria Cotas, Lealdade, eis uma prática obrigatória. Então, amigos, não percam a oportunidade de ler o Jornal A Razão do mês de março e presentear seu amigo. É um presente que ele vai levar 12 meses lembrando de você. Presente. E o nosso WhatsApp está funcionando, o nosso e-mail está funcionando. Tá. Tudo aqui está funcionando. Só não chegou nenhuma até agora. Não, temos sim. Temos. O pessoal já se antecipou aqui. Nós temos uma mensagem lá do Nelson Bragança, de Água Boa, Minas Gerais. Ele diz aqui: boa noite, presidente Gilberto, boa noite, Roberto. Boa noite. Presidente, li no jornal A Razão seu artigo que diz: Deus é a ideia da criação, ou Deus e a ideia da criação seria invenção dos homens. Isso foi um artigo que eu publiquei no Olá, Caro Leitor. Olá, Caro Leitor, na edição de janeiro, se eu não estou enganado. E aí ele continua: tem uma ideia da Delta, os homens que influenciaram a humanidade. Nesta consta um rabino chamado Eliel, que sugeriu a Jesus a falar que Deus seria como um pai carinhoso, afetuoso, amoroso e outros adjetivos. Jesus, preocupado com o conceito Deus, assim o fez, falando aos povos que Deus seria como um pai, e isto não quer dizer que seria pai. Estou vendo uma série Cosmos que relata sobre a teoria da evolução espontânea, que o universo não foi criado, e sim evoluiu e expandiu. Podemos observar que Deus e a ideia da criação seriam invenções dos homens. Sem dúvida, Nelson, isso é o que, inclusive, nós retratamos em nosso artigo, mas o propósito é fazer com que as pessoas reflitam sobre esse tema. E aí ele nos manda aqui um abraço aos amigos do Racionalismo Cristão. Muito obrigado, um abraço para você também, muita saúde, paz, alegria. E temos aqui um comentário, Roberto, Sim, sobre a nossa gravação, que foi... Do último programa, foi Sim. colocado no canal YouTube do Racionalismo Cristão. Para você acessar o YouTube, você pode fazê-lo através do aplicativo do Racionalismo Cristão, que você baixa no Google Play, ou
entrar direto no YouTube, www.youtube.com, e procurar Racionalismo Cristão. E aí você vai achar várias publicações, vários canais, enfim, vários vídeos falando do racionalismo cristão, mas tem um canal que nós criamos que ele tem o logotipo do racionalismo cristão, que só nós podemos usar. Sim. E ao lado desse logotipo tem uma letra C dentro de um círculo e uma letra R dentro de um círculo. Então, esse, vamos dizer assim, designa o nosso canal oficial. E o programa de terça-feira passada foi ao ar, que foi ao ar na terça-feira passada, dia 23. Tem uma pergunta boa para te fazer, Roberto. Sim, presidente. Mas é sobre outra coisa. Não é nada sobre futebol, não. Hoje nós não vamos falar de futebol. Nós estamos sendo ouvidos aqui por muitas pessoas do sexo feminino. Sim. Elas não gostam de futebol. Tá certo. Não assiste. Você não vê mulher no estádio. Todos. Não, tem muitas mulheres que gostam. Você vê? Não, muitas. Poxa vida, não sabia que elas gostavam. Bom, mas vamos lá. Tem uma ouvinte aqui que diz: boa noite a todos, parabéns por iniciativas em colocar nossa querida doutrina nas mídias sociais. Fico feliz. Estou saindo para a reunião. É hoje, ela mandou agora de pouco. Mas não pude deixar de dar uma olhada no programa Uma Filosofia para o Nosso Tempo. Olha que chique, agora pode dar uma olhada no programa. Maravilha. Rações que estão Uma Filosofia para o Nosso Tempo. E no celular, né? Também no celular, no smartphone, no tablet. Filmado, como diria uma amiga, é da hora. E eu diria, maneiro, supimpa. Supimpa é um pouquinho mais assim do mês passado, né? Uma gíria do mês passado, né? Supimpa é uma coisa assim. É uma brasa mora daquele tempo? Não, é o glamour. Glamour. Supimpa é uma coisa que está. Pode ser genial. São sinônimos de coisas importantes. Da época do Mick Jack. De coisas importantes, supimpa, de coisas importantes. Highlander, não morre nunca. Não, o Highlander não é do meu tempo. Tomara que todos sejam gravados para termos a grande satisfação de assistir o nobre programa, com lições belíssimas e de quebra ver as emoções. Parabéns pelo brilhantismo e dedicação e principalmente compartilhar conosco todas essas inovações. Me despeço com um grande abraço, desejando que não fique só em um programa, que daqui para frente todos sejam gravados. Muito sucesso! E quem nos manda essa mensagem, embora ela não tenha colocado o nome aqui, mas eu conheço pela foto, é a Márcia de Petrópolis. Sim, eu sei Márcia. Que ela não colocou o nome para a gente não falar, mas... Um abraço, Márcia, muito obrigado pelo incentivo aí. Márcia, um abraço aí, boa reunião, mas agora você vai poder nos ver a partir de amanhã aí no YouTube, tá bom? Quer mais, Roberto? Sim, presidente. Aqui tem um amigo que diz o seguinte: isso aqui é pro programa Razão para Viver. O pessoal mistura tudo num só, né? Mas somos nós mesmos que fazemos isso, né? Boa noite a todos, senhor presidente. O futuro chega rápido, convindo, portanto, sempre formar novos líderes e militantes para a doutrina. Formar novos militantes é essencial para a continuidade e sucesso das casas racionalistas cristãs e deve-se investir nisso, afinal, em todas as atividades humanas é sempre preciso sangue novo. Renovação é o que mais exige para a continuidade. A vocação e a vivência são importantes, mas a oportunidade de estudo e preparo muito contribui para a criação de novas militâncias. Essa é a ideia, parece-me que se deve reforçar. Muito obrigado, Luiz Hamilton, Ribeirão Preto. Muito bem, Luiz Hamilton, um abraço também. É importante todas essas mensagens, porque são incentivos, né, presidente? E para que a gente dê continuidade a esse trabalho. E outra coisa, Luiz Hamilton, você tocou nessa questão da renovação, né, que é algo que sempre nos preocupou, nos preocupa. Nós temos que ter os nossos continuadores. E, lógico, nós confiamos plenamente nas forças superiores, são elas que dirigem
as nossas reuniões e a doutrina como um todo, né? Nós somos aqui instrumentos e procuramos ser fiéis aos princípios, às determinações, à própria instituição. Agora, o mundo evolui, as coisas vão, vamos dizer, sendo mais exigidas, não é? As pessoas se tornam mais exigentes. Então, daí, nós acreditamos, sim, que essa continuidade se dará à medida que nós tivermos mais pessoas treinadas. Então, nossos olhos, os nossos esforços têm se voltado para o treinamento, né? Que nós queremos criar a escola racionalista cristã, exatamente para que não só doutrinadores, não só médiuns, não só fechos sejam treinados, mas todas as posições. Eu estive conversando nesse final de semana sobre esse assunto com um casal amigo que já nos ajuda muito e vai nos ajudar nessa questão dos cursos. E nós conseguimos, eles, né, já fizeram essa parte, elencar em torno de 20 atividades diferentes. Na militância. Na militância. Então seria o fiscal de porta, só para lembrar alguns, né? O fiscal de porta, o diretor de salão, o doutrinador, o fecho, o ocupante da cadeira H, o ocupante da cadeira F, o próprio esteio, o médium. Você tem também o secretário, você tem o tesoureiro, você tem o bibliotecário, você tem o supervisor. Só aí já contei mais de 10, 12. Vice-presidente. Né? No caso, o vice-presidente só na casa-chefe. Nas outras casas... só o presidente. É só o presidente e o secretário, tesoureiro, bibliotecário, supervisor. E os auxiliares também, né, que auxiliam Sim, aí são atividades que você tem. Mas sala de criança, essa coisa toda. Exatamente, você tem que ter uma pessoa responsável na sala das crianças, que requer também treinamento. Algum conhecimento, né? E para todas essas atividades, acho que o que nós temos que começar a pensar quais são os requisitos para cada atividade. Quais são as características que as pessoas poderiam já trazer, seja da personalidade, seja da sua formação, seja da sua... Você conhece o maior banco escolar do mundo? Não conheço não, presidente. É a vida. Ah, sim. Bom, o maior banco. Uma colocação. Roberto, você conhece a maior faculdade do mundo? É a vida. A vida. Sim, mas o banco escolar. Aí eu fiquei na dúvida, né? Mas... Aliás, a pergunta que eu queria te fazer era muito importante. Eu não posso sair daqui hoje sem te fazer essa pergunta. Você sabe que esse ano é bissexto, né? Sim. Ontem foi dia 29 de fevereiro. Ou seja, a cada 4 anos nós temos um dia a mais. Um dia a mais no calendário. Isso. E por que chama bissexto? Sinceramente, presidente, eu não sei não. Olha, Roberto, eu não podia viver sem saber disso, porque é uma coisa assim de fundamental importância. É porque são 2/6. Então, bissexto no final, 366 dias do ano. Tá vendo? Vivendo e aprendendo, eu não sabia. Porque os outros 3 anos são 365 dias. Sim. Né? E o bissexto são 366. Por isso é que chama ano bissexto, por causa dos 2/6 no... Eu imaginava que fosse por questões de horário, de questão de cada ano tem uma diferença de horário e no final de 3 anos, essas diferenças se unem e se transformam num dia. Mas para não falar isso, eu esperei só dar a resposta, porque aí naturalmente só fui pesquisar e dar a resposta correta. Não, foi uma pesquisa muito profunda, eu tive que ficar ouvindo rádio na estrada
E acabei ouvindo. Acabou isso. ouvindo essa. Eu acho interessante esse tipo de curiosidade, né? Porque não, é importante sim. fica ocupando saber. espaço daquilo que realmente deveria a gente. Você vê, a ideia que eu tinha era essa, né? Dessa diferença de horário, ia juntando até formar o ano bissexto. E essa era a ideia que eu tinha, mas não quis responder assim porque eu não tinha certeza, né? Então, o senhor... Roberto, lá de presente. Betim, Betim, Minas Cristina, Minas Gerais, BH, sim. Na região de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Betim fica em Belo Horizonte, perto do Triângulo do B, né? Não é terra daquela fábrica de automóvel lá em Betim? Sim, tem uma fábrica de automóveis, a gente não vai falar aqui para não fazer propaganda de graça, né? Da Fiat. Mas, sim, não podia falar. Você conhece o Triângulo do B, né? Não, Triângulo do B não conheço não. Fica ali, é composto de Beraba, Berlândia e Belo Horizonte. Bom, mas lá de Betim, boa noite, senhor presidente, senhor Roberto. A gravação do programa no canal do YouTube ficou excelente. Muito bem. Então, Marcos, os parabéns são para você e equipe. Ela diz, parabéns pelo trabalho. Espero que em breve poderemos assistir ao vivo. Sim, olha, o Marcos até estava me mostrando agora de pouco uma tecnologia que já está começando a ser disponibilizada pelo Facebook, não é, Marcos? E tinha até um concorrente nosso, não chega aos nossos pés em termos de audiência, mas a Band News. Band News? E eles já estão transmitindo com um celular. Um celular, um iPhone, dentro do estúdio, transmitindo pelo Facebook. Mas tem um limite de tempo isso ainda, né? 30 minutos só, né? Aí não vai dar. Ou a gente reduz o nosso programa para 30 minutos... Não, nem pensar, presidente. Ou a gente espera, então, que essa tecnologia possa, ampliar, quem sabe aí. O YouTube está nos chamando aí. Mas... Cristina, um abraço para você, muito obrigado aí pela sua participação, pelo seu elogio, nós ficamos muito, muito felizes aí com o que está acontecendo, né? E temos aqui também, lá de Belo Horizonte também, mas não dá para, aqui é do telefone final 1702, e a pessoa diz... Boa noite, senhores. Estou muito feliz em ter o aplicativo em meu celular. Chique, hein? Maravilha, hein, chique no último. É verdade. Como dizem lá em Nova York, chique no último. Mas muito bom que você baixou aí o aplicativo e dessa forma, então, você está podendo não só acessar as nossas mídias, através do aplicativo você... acessa o site do Rações Cristão, TV A Razão, a Limpeza Psíquica, o canal do YouTube direto, não precisa ficar escolhendo nada, você já vai direto no canal do YouTube do Rações Cristão, os eventos que vão acontecer, a agenda, como nós chamamos, e vários outros ícones que levam o usuário diretamente para onde ele quer. É muito mais prático, mais objetivo, é num lugar só, então fica mais fácil. Temos aqui também uma mensagem ainda pelo WhatsApp. Qual é o número mesmo do WhatsApp, Roberto? 99722 7845. Só que tem o 021 na frente. 021. Então é 021 99722 7845. Agora em câmera lenta. 021 99722 7845. Perfeitamente. Lá de Lisboa, sim, presidente, temos aqui uma mensagem. Boa noite, senhor presidente, Roberto, Everaldo e amigos. É com muita alegria que vemos a nossa doutrina avançar, dando continuidade na sua expansão. Agora, através da metodologia moderna, internet, parabéns pelo programa RC, uma filosofia para o nosso tempo, agora no YouTube. Está lindo, maravilhoso, excelente. Continuação de um ótimo programa. Abraço forte, Céu. Maria do Céu, eu estou com muita saudade de você.
e estou já me preparando para esse o primeiro encontro, presidente, ou o segundo encontro lá em Lisboa? Primeiro encontro. Primeiro encontro em Lisboa de jovens, viu? Já estou me preparando aqui, reservando um dinheirinho todo mês para comprar passagem, né, presidente? Você que está dizendo. A gente eu não sou orgulhoso, não. Se você quiser, eu aceito o convite, sem problema nenhum. Céu, vamos fazer o possível para estarmos juntos aí, viu? Junto com o nosso presidente. E esse belo trabalho que você vem realizando em Portugal, em Lisboa, e esse entusiasmo que você demonstra quando está à frente de qualquer trabalho, a gente percebe, sente isso. Você, o nosso amigo também, Luiz Barbosa, né, presidente? Luiz Barbosa. Lá da filial de Madeira, São João da Madeira. São João da Madeira. E a gente sente também a vibração do Luiz, ele foi a Portugal, enfim, é muito gratificante a gente estar junto de vocês. Muito bom. Céu, um abraço para você, obrigado pela audiência, obrigado aí pela participação. E a pessoa... E o Jorge, presidente, o nosso ele gosta militante, só de ouvir. Militante nosso virtual? É virtual, só quando ele é provocado. Mas fica tranquilo que já tem uma provocação aqui para ele. Já. Mas... É o Alex, não? Não sei, é segredo, isso vai ficar para a segunda parte do programa, Roberto. Ainda está cedo, mas a pessoa que nos mandou aquele comentário pelo WhatsApp, sim, falando que era muito chique o nosso aplicativo, é a Lucy, lá de Belo Horizonte, ou próxima a Belo Horizonte. Lucy de BH. Eu tenho aqui uma pergunta, ela é um pouco longa, mas é de uma pessoa que pediu para a gente não identificar. E ela diz: sou ouvinte assíduo deste programa, queria tirar uma dúvida e manter meu nome em anonimato. Assisto diariamente no local onde trabalho maus tratos aos clientes, que para mim são pessoas muito queridas e dependem do cuidado permanente de colegas como eu, que somos os responsáveis para o seu bem-estar físico e espiritual no dia a dia. Isso me causa muita tristeza. Mantenho sempre o pensamento elevado e irradio por estas pessoas. Gostaria de saber se posso dirigir-me a essas pessoas para falar com elas pessoalmente sobre o que elas estão fazendo ou levá-las ao meu chefe para falar com elas com o objetivo de corrigir a situação, ou se devo esquecê-las por completo e continuar irradiando por elas. O senhor já tinha referido no programa que antes de tomarmos uma decisão qualquer, devemos pensar, raciocinar bem, porque muitas vezes uma decisão mal tomada pode prejudicar o semelhante e até pode trazer uma desencarnação. Muito obrigado. Bem, ouvinte, sem dúvida alguma, é uma situação delicada e você é que vai poder mensurar, medir aquilo que você necessita fazer. Mas você fala que são maus tratos que estão fazendo seus colegas de trabalho para com os clientes. Ora, isso a chefia tem que estar observando para poder orientar, porque isso é prejuízo para a empresa. O cliente maltratado, ele não volta mais. Verdade. Isso é uma máxima, é uma verdade. Então, além de você irradiar tudo, procure primeiramente conversar com seus colegas. Se você tiver essa oportunidade, mostrar que a empresa tendo prejuízo, o emprego dele pode estar em risco. E ele ficar desempregado por conta da empresa não ter clientes. Isso é uma visão simplista, mas poderíamos dizer bem objetiva. E se isso não resolver, ou se você não tiver essa abertura com os colegas, seja leal com seu chefe e transmita a ele, mesmo que você não cite nomes, os fatos que estão acontecendo para que você não tenha nenhum prejuízo. Sabe, me faz lembrar Antônio Cotas, viu, amigo ouvinte, que ele ainda não era racionalista cristão, mas ele já tinha essa consciência. E quando ele abria o armazém onde ele trabalhava, antes dele abrir a porta, ele
irradiava na forma dele, né, que seria uma oração, para o bem-estar do patrão e os bons negócios que seriam realizados. Então ele já fazia isso porque é uma consciência que todos devem ter. É verdade. E o exemplo que o racionalismo cristão dá aqui, para todos nós militantes, é qualquer dificuldade que o militante sinta ou tenha, fale com o presidente. Converse com o presidente. Então, converse com o seu chefe, né, presidente? Pois é. Para que possa ele tomar providência, né? Porque você vai, às vezes, falar com um colega, ele pode levar isso a mal, achar que você está se metendo onde por isso que eu disse, depende né? da abertura, depende da... Normalmente as pessoas não aceitam, né? Acham que é crítica, está se metendo onde não deve. Mas, tendo abertura, se conversa. Não tendo abertura, vai no chefe. Vai no chefe. É isso. Bem, amigos, voltamos já. Leia no jornal A Razão deste mês de março. Mediunidade não é doença. Presidente de filial explica a aura humana. Astral inferior intui para a prática do mal. Racionalismo cristão, 106 anos de história. A importância do racionalismo cristão em sua vida. E uma novidade que vai facilitar o acesso a todas as mídias do racionalismo cristão. Saiba como baixar o aplicativo do racionalismo cristão e tenha acesso facilitado a todas as mídias do racionalismo cristão. Uma doutrinação de Luiz de Matos, codificador do racionalismo cristão. Viva com método e disciplina. Em sábias palavras Maria Cotas, lealdade, eis uma prática obrigatória. Em lições de vida, Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Saiba corrigir seus erros. Na sessão Olá, caro leitor, Gilberto Silva, presidente do racionalismo cristão. Começam a surgir os frutos do 2º Congresso Mundial do Racionalismo Cristão. A Razão Criança e muito mais. Leia, assine, colecione o jornal A Razão. Rio de Janeiro, 2117-2100. Jornal A Razão, o jornal do racionalismo cristão. Sim, presidente, temos Roberto, perguntas. não, tem uma pergunta aqui da Lucy, aquela senhora, aquela pessoa que disse aqui que baixou o aplicativo do Racionais que estão no celular dela, e ela comentou que chique, hein? Chique. E eu brinquei dizendo que, como dizem os nova-iorquinos, chique no último. Chique no último. Mas, Lucy, para você assistir o canal do Racionais que estão no YouTube, no aplicativo que você tem um ícone chamado Vídeos. Clique nesse ícone e você acessa diretamente o nosso canal no YouTube. Nós não escrevemos no aplicativo, nós não escrevemos YouTube, nós escrevemos Vídeos, ok? Então, agora clareou, né? Assim nós esperamos aí. Estamos recebendo aqui algumas mensagens também do Luiz Hamilton. Sim. Ele fala sobre os casais do mundo que fazem história evolutiva do Racionais Cristão. Aí cita Luiz de Matos, Maria Tomasi, Antônio Cotas, Maria Cotas, Humberto Rodrigues, Malúcia Rodrigues, Gilberto Silva e Iraci Silva. Deixa a Iraci saber que a gente está falando isso aqui. Você vai ver, Luiz Hamilton, ela fica brava. Parabéns pelas constantes inovações. Muito obrigado, um abraço para você também. Obrigado pelo carinho, viu? Tem aqui, Roberto. Sim, presidente. Deve ser alguém de Cabo Verde, porque está falando em latas de atum. Você sabe onde fica o melhor atum do mundo, né? Sim, Cabo Verde. Eu quero Verde. dizer ao nosso amigo lá que aquele atum que você trouxe para mim de Cabo Verde, uma maravilha, viu? Quando eu voltar aqui na Casa Chefe, não esqueça do Roberto Cid, do presidente, meu amigo. Brincadeira, viu? Ele pede as coisas no ar, na cara. É brincadeira, amigo. A gente está brincando com você. Você usa óleo de peroba, assim, né? Não, o óleo de peroba faz bem ao móvel, né? A madeira em geral. Madeira em geral. A madeira em geral.
Porque aqui no Brasil a gente tem, assim, quando o camarada é assim, muito dado, assim, Não, muito dado não, ousado. dado não combina muito comigo, não, sabe? Ousado, assim, Bom, aí- muito atilado. Não, também não combina, atilado, não, também não combina Aí muito a gente com o diz meu... que ele é cara de pau. Não, olha, cara de pau também não acho, mas o senhor disse, não, Por isso o é que tem Roberto que é um passar, brincalhão, tá sempre procurando, aí tudo bem, encaixa melhor, né? Então... Mas esse negócio de atilado e de muito dado, isso não faz... mas não, então, não, quando não, é não. muito brincalhão, Bom, aí brincalhão, gasta mais óleo de peroba ainda no rosto, Não, né? não. O brincalhão não precisa passar óleo de peroba, porque é natural, uma brincadeira sem Tá certo, Roberto. A sem gente nenhuma vai maldade, acreditar. naturalmente. Bom, apenas, mas temos aqui, então, essa pessoa, mas... que é o nosso presidente, um dos mais jovens do Racionalismo Cristão. Tá com jeito de ser, mas não tenho certeza não. Bom, mas vamos ler a primeira mensagem. Olá, senhor Gilberto Silva e seu fiel companheiro do programa Rações que estão a Filosofia para o Nosso Tempo. Já tenho saudades de vocês e fica o convite ao Roberto Cid para vir junto com o senhor presidente conhecer Cabo Verde no momento oportuno. Quem sabe ele consegue levar algumas latas de atum. Forte abraço a todos. Olha, amigo, muito obrigado pelo convite. Eu vou me esforçar bastante para acompanhar o nosso presidente, porque da última vez que estivemos em Portugal foi simplesmente inesquecível. A gente já está com saudade. Não, mas esse convite é para Cabo Verde. Sim, mas eu vou chegar lá. Eu estou em Portugal ainda. Mas Cabo Verde é um sonho conhecer Cabo Verde. Há muitos anos eu admiro os cabo-verdianos pelo trabalho que realizam no mundo, espalhando a doutrina, trabalhando pela doutrina. E eu, sinceramente, quero muito ir a Cabo Verde para conhecer Cabo Verde, conhecer os cabo-verdianos e esse calor humano que vocês transmitem pelo mundo afora. Roberto, essa mensagem é do Herculano Cruz. Ele é de São Nicolau. Sim, Herculano. Jovem. E você está dizendo que vai lá. Sim. Pois é. Não é em setembro? Não sei ainda. Nós não temos sabe. data ainda definida. Mas provavelmente deva ser agosto. Mas depois que eu embarquei na Ilha do Sal, Sim. num ATR-25 para uma aeronave pequenininha, Sim, sim. para São Nicolau, quando nós estávamos fazendo a aproximação de São Nicolau, uma pessoa que estava sentada ao nosso lado disse assim: o senhor sabia que esse aqui é o aeroporto mais difícil de pousar em São Nicolau? Eu disse, não sabia. Já estava preocupado, embora já tenha andado em pequenos aviões e tal. Eu ouvi uma frase essa semana sobre helicóptero. Sim. Um amigo meu disse assim: você sabe que existem 2 tipos de helicóptero, né? Um que cai, um que voa? Não, um que não caiu e o... aquele que ainda não caiu e o que já foi. Que já foi. Bom, mas brincadeiras à parte, aí eu disse, pois por que é o aeroporto mais difícil de pousar em Cabo Verde? Não, porque venta muito e fica entre 2 montanhas. Sim. E aí eu estava cansado, né, estava vindo de Porto, Lisboa, Sal, São Nicolau. Então você vai transpassando o cansaço, sim, né? sim. Aí quando ele falou isso, poxa, peraí, deixa eu prestar atenção aqui, né? E fui observando, né, a aproximação tal do voo. Rapaz, não era que o avião virava para todo lado, e foi realmente foi um bom pouso, mas não foi fácil. Agora, o ano passado teve como é que chama isso? Que tem uma tempestade, um tufão. Tufão. Teve um tufão lá e minha irmã estava lá, a Soraya, mais o Nani, presidente de Sorocaba, a Isabel, a esposa dele,
Não sei, não lembro mais quem estava, se o Nemêcio estava também. Eu sei que eles passaram por momentos de muita apreensão. E não sei, acho que foi o primeiro tufão que aconteceu lá, ou era uma coisa muito rara, tal. Então, Roberto, fica aqui no Brasil, tá? Olha, presidente, eu vou lhe dizer uma coisa para o senhor. Não há tufão que me afaste de Cabo Verde, viu? Se o senhor for a Cabo Verde, é evidente que nós precisamos da sua companhia, que é de fundamental importância, mas isso não me deixa preocupado não, sabe? Porque nós vamos para lá tão bem assistido que se o tufão vai passar do outro lado, não vai nem passar perto do nosso avião. Os nossos mestres não vão nem permitir que o tufão passe perto, só passa longezinho, só para não... Se for em homenagem à sua ida lá, passou um tufão. Não, eu não fui, não. Você não foi, não? Não, no tufão... Foi os nossos amigos racionalistas que foram lá, e o tufão passou só para dizer que existe tufão. Sim, não resta. Eu peguei uma tempestade de areia. Aonde? Em São Vicente. Nós estávamos terminando a visita, acho que foi 2011, se não estou enganado, ou 2013, não, acho que foi 2011. E houve uma tempestade de areia. Interessante isso, presidente. Normalmente tempestade de areia é em local que tem muita areia, né? Mas ela vinha do continente, do Oriente, lá não, do Saara, por ali. Aquela região. E não tinha a mínima condição de voo. Tanto que o avião nem aterrissou no São Pedro, lá no aeroporto de São Vicente. Nós ficamos ali horas e horas esperando até que a tempestade passou. A gente está brincando aqui, mas de fato existe Nebraska, então a natureza reage, né? Tem aí diversas situações de tempestade de areia, tufão e ciclone, tudo isso, né? Tudo isso faz parte desse planeta, desse mundo escola, né, presidente? Pois é. Mas tudo bem, a sua missão está acima de qualquer tufão, ciclone, tempestade de areia, tudo. O senhor está preparado para tudo isso, porque evidentemente o seu trabalho mas é bom importante. Não abusar, né? Não vamos abusar, nós estamos trabalhando, né? O seu trabalho é importante no mundo, levando a mensagem do Hostal Superior, né? A sua responsabilidade é muito grande e, como disse, tufão nenhum vai assustar a sua comitiva. Tá certo. Olha, tem uma mensagem aqui do Alex Gomes. Sim. E ele diz o seguinte aqui. Boa noite, Gilberto Silva, Roberto Cid, Everaldo e todos os ouvintes do programa Terça Nobre. Qual programa que eles estão ouvindo? Terça Nobre, presidente, porque é o dia que o senhor conversa com todos os militantes, presidente, secretário, enfim, todos aqueles então querem... eles que são nobres. Sim, mas todos eles que querem ouvir. Agora eu entendi. Querem ouvir as suas respostas, querem ouvir a sua voz. Terça-feira é o dia que eles se unem para ouvi-lo, né? Tá certo, e agora eles podem ver a gente também, né? Também, né? Também. E ele diz aqui, na passada quarta-feira, o nosso amigo Jorge Souza me cumprimentou na entrada da filial Lisboa do Rações Cristão e me disse alegremente, vai ser um melão verde por dentro e verde por fora. Melão? Melão, vai ser um melão. Que é verde por dentro e verde por fora. Não a melancia, como ele disse. Calma lá, vou ler. Isso me fez lembrar o nosso João Cotas, presidente astral da filial Providence, Estados Unidos, quando graduou em Ciências e Letras pelo Colégio Dom Pedro II. Quando seu irmão, Antônio Cotas, o levou à presença de Luiz de Matos e sua esposa Maria Tomásia e deu-lhes a notícia. Luiz de Matos e Maria Tomásia abraçaram-o e deram-lhe os parabéns. Luiz de Matos perguntou-lhe, agora, o que você deseja ser? Médico, respondeu João Cotas. Luiz de Matos, mais uma vez, abraça-o e diz, serás um médico racionalista. Luiz de Matos já previa o que o nosso João Cotas viria a ser. João Cotas especializou-se em clínica médica e exerceu esta profissão durante longos anos e foi muito feliz.
Isso é verdade. Mas eu não sei se o Jorge Souza previu o que o Alex vai ser. Será que eu vou ser um melão? Mudar de melancia para melão não é nada fácil. São duas frutas diferentes e com cores diferentes. Continuação de um bom programa e um forte abraço ao meu amigo Jorge Souza e todos os nossos estimados ouvintes. Alex Gomes, Lisboa, Portugal. Está vendo, presidente? E é possível fazer esta transformação? É perfeitamente possível. De melancia para melão? Porque, Roberto, pensa o seguinte, a matéria, ela é plasmável, ela é moldável. Sim. Não é? Quem está no comando é o espírito. Então, Alex, você pode perfeitamente sim transformar-se de uma melancia para um melão, ou seja... não pode falar de futebol aqui, né? Não pode falar de futebol. Mas, olha, meninas, com licença, por favor. Você pode deixar de torcer para o Benfica e torcer para o Sporting. Sim, até porque o pai adotivo dele é Sporting. Exatamente. Então ele tem que seguir aí, não é verdade? A orientação do pai. Orientação do pai. Pai virtual. Isso. Um abraço, Alex. Obrigado aí pela oportunidade da gente rir um pouco. Tem aqui a mensagem por e-mail da Edna Marta. Sim, presidente. Ela diz: boa tarde a todos os amigos e ouvintes da Rádio A Razão. Já tive a oportunidade de ouvir em um dos programas sobre a questão dos sonhos, que não devemos nos impressionar com eles. Entretanto, tenho tido algumas experiências com alguns aspectos muito simbólicos que não fazem muito sentido quando acordo. Algum tempo depois, entretanto, ocorrem situações que me remetem àqueles sonhos e toda a simbologia ali contida, de repente, fez todo sentido para mim. O que o senhor presidente acha disso? Gostaria muito de ouvir a sua opinião. Um abraço para todos e aproveito para fazer eco à voz de uma ouvinte do programa que elogiou a presença do Rações Cristão nas mídias digitais. Parabéns à equipe, mais uma vez. Edna Marta, Curitiba, Paraná. Edna, a gente já falou isso aqui várias vezes, né? É uma pergunta relativamente recorrente, a questão dos sonhos. As pessoas se preocupam, às vezes exageradamente, com os sonhos. Agora, não se esconde de ninguém que os sonhos são fenômenos psíquicos. São desdobramentos que nós temos muitas vezes. Nesses desdobramentos, nós temos contatos com espíritos que nós habitualmente não convivemos. Então, tudo isso é possível. O que você está nos dizendo não é nada absurdo. Acontece que daí se criou uma indústria exploratória. Uma fantasia, né? As pessoas explorando isso, explorando a credulidade humana, querendo interpretar sonhos de uma maneira estequiométrica, dizendo, se você sonhou com um macaco, então joga no leão que você ganha. Estou aqui falando um absurdo que é para não induzir ninguém, de repente, a jogar em nada. É verdade. Mas isso é uma indústria exploratória. Agora, esses fenômenos que você está mencionando existem, mas depende essencialmente do grau de sensibilidade de quem está no fenômeno. Então, outro cuidado que você tem que ter também é você não dar asas para não querer realizar os sonhos. Porque muitas vezes as pessoas sonham com coisas, não é o caso dela, mas e depois as pessoas querem realizar aquilo. Perfeito. Né? Então, não nos interprete mal, mas por isso é que a gente diz para não se dar tanta importância, ou se dar a devida importância aos sonhos, né?
que em geral refletem o estado psíquico, as preocupações, O dia a dia, né? o dia a dia da pessoa, os entraves, os embates, as dificuldades, e tudo isso vem de forma muito desorganizada nos sonhos. Isso é a maioria. Agora, existem sim situações diferenciadas em que muitas coisas que são sonhadas podem, inclusive, se relacionar com algo que irá sonhos acontecer. Premonitórios, né? São os tais sonhos premonitórios que muita gente tem, mas que não é uma sensibilidade mediúnica comum, Não é como comum, não. as pessoas acham. É verdade. Né? E aí é que essa confusão, e os aproveitadores utilizam esses sonhos, ficam incutindo coisas, fantasias e coisas na cabeça da pessoa, que acaba até pensando bobagem, se aliando mentalmente a outras correntes, e infelizmente, como o presidente falou, né, são os exploradores da credulidade das pessoas. Exatamente. Teca, um abraço para você, muito obrigado aí pela sua participação. Continuando aqui, Sim, presidente. o nosso amigo, o Herculano, ele está falando sobre o furacão. O furacão. Houve um furacão. Ai, assim o Roberto não vem e tem gente esperando por ele em São Vicente, mas não posso revelar. Não, vou sim, o meu querido Herculano, presidente, que naturalmente termina isso, né? Eu estou dizendo que vou, mas é ele que sabe, porque eu faço parte aqui do trabalho com ele, ele que naturalmente termina. Roberto, vamos ou não vamos? Portugal foi assim, né? A gente combinou antes e eu fui junto com ele. Mas eu acredito que o presidente, que a gente vá junto, né, presidente? Isso aí são coisas que não sei quando ele vai, mas eu vou arrumar um jeitinho de ir na mala dele. Eu já disse para você que eu não sou orgulhoso, né? Eu aceito de bom grado os convites, né? Tá certo. Mas eu ainda não fui convidado, Herculano. Eu estou me convidando. Mas o presidente é meu amigo e a gente se dá muito bem, a gente se gosta muito, se respeita muito. Eu tenho certeza que ele vai arrumar um lugarzinho na mala dele e eu vou junto com ele, ou ele vai me convidar, né? Não sei ainda. Acabou aquele óleo de peroba, não? Tá vendo, Herculano? Óleo de peroba. Ainda temos óleo de peroba? Isso que a gente se gosta muito, aí acaba, sabe, a gente não gosta de ficar muito longe um do outro, porque ele não pode viajar muito, eu tenho que ficar perto dele, ele perto de mim, então é isso. Roberto, eu tenho um livro aqui. A Vida Fora da Matéria. Bom, mas o nome do furacão foi Fred. O nome dado ao furacão foi o Fred. E diz que ele foi um caso inédito em Cabo Verde. Então, inédito. E ele promete passar todo ano por lá. Não, ele assustou muito o pessoal lá. Ele não vai voltar, não. Não vai voltar, não. Que isso? De jeito nenhum. É assim, a gente espera que aconteça, né? Que nós não tenhamos mais esses fenômenos naturais lá que tanto assustaram, acabou a energia, teve que antecipar a reunião, encurtar a reunião dos jovens, os aviões não saíam, não entravam, foi um transtorno, enfim. A gente quer o Fred bem longe de lá. Bem longe da gente. Exatamente. Roberto, mais alguma coisa do jornal? Presidente, você tem um minuto. Acabou o teu minuto. Não. Acabou o minuto? Não, pode falar. Eu tenho aqui uma matéria muito interessante do nosso querido amigo Luiz Barbosa. Ele faz uma matéria aqui que para entender a aura humana. É muito interessante essa matéria, eu vou ler com muito carinho, porque sei que Luiz Barbosa é um estudioso. Além de ser um estudioso, ele se dedica de corpo e alma à doutrina racionalista cristã. Meus parabéns, Luiz Barbosa, e vou ler com muito carinho. E aos nossos amigos ouvintes, não percam a oportunidade, não só de ser assinante do Jornal Razão, mas de ler o Jornal Razão do mês de março, né? Na página número 5, que trata desse assunto, a aura humana, tão importante na vida de todos nós. Perfeito, Roberto. Você gastou bem seu 1 minuto. Gastei. Parabéns. Então,
Já voltamos já, porque os nossos patrocinadores estão reclamando aqui, presidente. Leia no jornal A Razão deste mês de março. Mediunidade não é doença. Presidente de filial explica a aura humana. Astral inferior intui para a prática do mal. Racionalismo cristão, 106 anos de história. A importância do racionalismo cristão em sua vida. E uma novidade que vai facilitar o acesso a todas as mídias do racionalismo cristão. Saiba como baixar o aplicativo do racionalismo cristão e tenha acesso facilitado a todas as mídias do racionalismo cristão. Uma doutrinação de Luiz de Matos, codificador do racionalismo cristão. Viva com método e disciplina. Em sábias palavras Maria Cotas, lealdade, eis uma prática obrigatória. Em lições de vida, Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Saiba corrigir seus erros. Na sessão Olá, caro leitor, Gilberto Silva, presidente do racionalismo cristão. Começam a surgir os frutos do 2º Congresso Mundial do Racionalismo Cristão. A Razão Criança e muito mais. Leia, assine, colecione o jornal A Razão. Rio de Janeiro, 2117-2100. Jornal A Razão, o jornal do racionalismo cristão. Vocês estão ouvindo o programa Racionalismo Cristão, uma filosofia para o nosso tempo. Participe, envie um e-mail ouvinte@racionalismocristão.org e o nosso presidente Gilberto Silva irá responder a sua pergunta ou tirar a sua dúvida ao vivo, ou através do WhatsApp 021 997 227845. Presidente, temos WhatsApp? Temos. Você acabou de dar o número dele, né? E e-mails? Tem um e-mail aqui muito interessante do Sim, presidente. Tito, lá de Brockton, Massachusetts. Sim. Tito Andrade. Ele diz: mais uma vez, espero que esteja tudo bem com todos à volta do mundo que nos ouvem neste momento. E eu queria aproveitar esta oportunidade para mencionar e agradecer os melhoramentos que foram introduzidos ultimamente, como o aplicativo do Rações Cristão. Ainda lembro quando vos fiz a pergunta num dos programas anteriores se o Rações Cristão tinha aplicativo. O nosso novo portal, o Rações Cristão, o Rações Cristão no YouTube. E hoje vi o início do nosso programa, Uma Filosofia para o Nosso Tempo, e eu achei fantástico. Só ficou faltando as camisas com o logotipo da rádio. Tem toda a razão, meu amigo. Olha, no próximo programa eu vou vir vestido a caráter com o logotipo da Rádio Razão. Perfeito, Tito. Você tem toda a razão. Mande mais camisas. Muito obrigado, Tito. Muito obrigado. Agora sou eu que vou precisar do óleo de peroba. E não é brincadeira, não precisa mandar mais camisa não. A gente já tem. Né? E ele diz aqui também se será possível introduzir em nosso portal, numa forma de fazer entradas de documentos no portal, como atas, através da forma scan, principalmente para nós que o nosso sistema de computação não é em português. Tito, isso já existe no portal, viu? Você pode fazer atas, enfim, documentos em outro idioma, no seu caso em inglês, e anexar ao portal. Isso já é perfeitamente possível, não tem nenhum problema que seja feito. Isso já dá para fazer sem qualquer upgrade, sem qualquer mudança, portanto, em nosso portal. Muito obrigado aí pela sua participação e um abraço aí a todos do correspondente de Avon. Um abraço, Tito. Sim, presidente. Temos aqui também uma mensagem daquele cidadão que ele gosta mais de ouvir
do que de falar, né? O nosso militante virtual. Isso, mas ele Sim. diz aqui, olha, boa noite, presidente Gilberto Silva, Roberto Cid e Everaldo. Quero aproveitar para enviar um forte abraço ao meu filho adotivo Alex, já que ele nesse momento está a trabalhar com Bem, todas as tecnologias que estão a ser utilizadas pela doutrina. Iremos ter gradualmente uma audição igual ou maior que os grandes canais televisivos. muito bem. Um grande abraço para os amigos da Rádio Razão e respectiva audiência. Jorge Souza, Lisboa, Portugal. Muito obrigado, Jorge. Obrigado aí pelas suas palavras incentivadoras. A gente trabalha realmente para mostrar a doutrina, para que as pessoas façam suas escolhas, que elas tenham essa opção da espiritualidade que nós defendemos, que nós explanamos. E nós vivemos muito bem com ela, com a doutrina, com os seus ensinamentos. Eu diria que somos muito felizes. E nós gostaríamos de ver mais pessoas felizes também com os ensinamentos do racionalismo cristão, que colocados em prática transformam sim os seres para melhor, desde que eles estejam dispostos a ter uma vida voltada para a disciplina, para o respeito aos seus semelhantes e, acima de tudo, tenham a consciência daquilo que estão fazendo neste mundo, ou seja, adquirindo passo a passo a sua evolução espiritual. Portanto, o nosso objetivo e essas novas formas que nós estamos nos utilizando e que estão dando essa grande visibilidade à doutrina, sem dúvida alguma, nesse sentido, de que mais pessoas sejam felizes tanto quanto nós somos. Jorge, um abraço para você. Roberto, eu tenho aqui um livro. Abraço, Jorge. E eu queria mostrar aqui para os amigos que vão assistir o vídeo a partir de amanhã no YouTube. Trata-se de uma obra importantíssima. Perfeito, presidente. Que nós temos disponibilizada em nossas casas ou mesmo através da nossa livraria virtual www.livrariarc.com, e é um livro magnífico. Então, eu não vou dizer qual livro que é. Sim, presidente. Mas aqueles que assistirem, portanto, o nosso programa no YouTube vão saber que se trata de uma obra indispensável. Essa é a verdade. Falar em indispensável, Roberto, nós vamos ter agora no sábado o grupo de estudos da Casa Chefe. Sim. Já dentro. É o primeiro sábado, né? Primeiro sábado de março, às 15 horas, aqui na Sala Luiz Tomás, a entrada pelo portão lateral, aqui do estacionamento. E às 15 horas, portanto, nós vamos falar sobre evolução. E não se trata, e aqui eu quero aproveitar que nós disponibilizamos no portal do Racionalismo Cristão, enviamos e-mail para todos os presidentes que façam as reuniões do grupo de estudos. Isso foi incentivado, foi discutido num dos painéis do Congresso, do nosso segundo Congresso, e eu quero dizer que não se trata de uma palestra. Nós podemos fazer palestras, nós podemos fazer encontros, enfim, mas grupo de estudos é diferente. A Casa Chefe preparou, através da Diretoria de Ação Doutrinária, como ficou comprometido lá no Congresso, a Casa Chefe preparou um material sobre o capítulo Evolução do livro Racionalismo Cristão, 45ª edição. Portanto, esse livro, o Novo Racionalismo Cristão, tem aqui, ele começa com o capítulo 1, né, que é a evolução, e nós então desdobramos esse tema, sim, pontuando palavras, assuntos, e preparamos
então, um material que consta de aproximadamente 10 slides para ser apresentado em PowerPoint ou impresso. Aquelas casas que ainda não possuem PowerPoint, projetor, ou datashow, enfim, podem imprimir em papel A4 e distribuir às pessoas e todos então estudarem esse tema, estudarem os tópicos. Lógico, tem que ter uma pessoa para ler o tópico. Sim. E motivar, incentivar que haja o diálogo entre os participantes, cada um dando a sua impressão, cada um tirando a sua dúvida, dizendo o que entendeu. E o apresentador, ele não é a pessoa que deva responder às perguntas. Perfeito. Não é? A não ser que haja uma situação que ninguém consiga responder a uma dúvida. Do contrário, todos devem trocar ideias dizendo o que é que entendeu sobre aquele tópico. São aproximadamente 40 tópicos distribuídos em 10 slides, dentro do tema evolução. Então, um trabalho que a Diretoria de Ação Doutrinária fez e já estamos preparando. Hoje mesmo estivemos em reunião a tarde toda, preparando já o segundo tema, que será Força e Matéria, também, de novo, extraindo do capítulo 2 do livro Rações Cristãs, extraindo temas para que nós possamos, então, proporcionar condições às pessoas de estudarem a doutrina de uma forma mais, diríamos nós, democrática. Mais didática, mais democrática, ou seja, para todos. Para todos, né? Então, é o nosso convite. A Casa Chefe realiza agora no sábado. Tem muitas casas que vão realizar no sábado, outras vão realizar no domingo, outras deixam para o segundo domingo, outras deixam para o terceiro domingo, enfim. O importante... Mas é um trabalho magnífico, esse trabalho de grupo de estudos, porque não só esclarece, né, o militante e os assistentes, mas incentiva aqueles que queiram estudar, que queiram aprender, né, presidente? Muito o senhor deu vida a esse grupo de estudos em todas as casas, estimulou, e isso é de fundamental importância para todos nós, né? Militantes e simpatizantes, enfim, aqueles que frequentam a doutrina. É porque a gente estudando a espiritualidade, nós vamos nos compreender melhor. É isso que a gente objetiva. Então vamos entender os porquês da vida. E quando a gente fala dos porquês da vida, é entender os fenômenos que acontecem com a gente, as dificuldades pelas quais nós passamos, também, por que não dizer, das alegrias que nós passamos, né? Porque nada acontece por acaso, né? Tudo tem uma razão de ser, e nós precisamos compreender bem isso, e nada melhor do que nós estudarmos a espiritualidade. Agora, sem complicações. Sim. Que seja de forma bem simples, bem objetiva para todos. E é isto que nos motiva, inclusive nesse novo formato que a gente já vem exercitando há muito tempo. Só para vocês terem ideia, a Casa Chefe está na 75ª reunião. Nós vamos para 75 reuniões dentro desse formato. Então isso está muito bem experimentado, está muito bem, vamos dizer assim, treinado entre nós. Perfeito. E tanto que o apresentador, ele vai até a tribuna e ele lê o texto e motiva as pessoas a participarem. A gente distribui microfones para que cada um dê a sua opinião, tire sua dúvida, mas não é o apresentador que responde a dúvida. Nós motivamos os outros participantes a responderem. Maravilha, presidente. Então isso é como se você Estimula, é como se você estivesse na sua casa com os seus familiares e você lendo um texto e dizendo o que a gente entende desse texto. Assunto. O que isso nos traz de informação? O que
É isso que a gente faz aqui na Casa Chefe, simples assim. Só que isso dá uma bagagem para cada um que você nem imagina. É magnífico. E esse formato realmente ativa o interesse das pessoas, né, presidente? Sem dúvida. E no domingo, nós vamos ter, agora dia 6, a primeira reunião na filial São Gonçalo. Domingo, né? No domingo, 10 horas da manhã, Rua Salvatore, número 45. Se a memória falhar, vocês, por favor, entrem aí no site do Rações Cristão e confirmem essa informação. Mas vamos prestigiar, vamos participar da primeira reunião aqui de reunião pública de limpeza psíquica e orientação espiritual que vai acontecer na filial São Gonçalo, que é presidida pela nossa querida amiga, dona Lucy Gonçalves da Costa, que trabalha aqui conosco no estúdio, no programa Razão para Viver, e, portanto, será uma grande reunião no próximo domingo. Isso permite àqueles que não têm condições, que estudam à noite, que trabalham à noite, ou que têm problema de locomoção à noite, um domingo às 10 horas da manhã fica mais fácil, né? É verdade, presidente. Eu quero encerrar, Roberto, aqui a minha Sim, participação no nosso programa de hoje, parabenizando uma racionalista cristã que está aniversariando hoje. Aniversariando hoje, presidente? Dia 1º de março, é a Rose Monteiro dos Santos. Sim. Ou a Rose Monteiro, lá de Santos. Lá de Santos. Ela, filial Berço. Ela é militante, ela é frequentadora lá da nossa filial. Rose, parabéns para você, receba de todos nós um grande abraço, saúde, paz e alegria. Boa noite a todos, até a terça-feira que vem. Doutrinação do mestre Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Espiritualizar-se é viver construtivamente. A vida é cheia de momentos felizes, às vezes até de euforia, como também é de momentos tristes e de reflexão. Os seres humanos precisam despertar para o lado espiritual do viver terreno. Mas isso se dá no devido tempo. Incontável número de indivíduos não sabe, ou melhor, nem se lembra de que são espíritos encarnados, que agora fazem seu curso evolutivo neste mundo físico, pois tomaram essa decisão nos mundos de estágio. Essas pessoas acham que a vida que levam é a única que existe. É tudo para elas. Então, tropeçam aqui, escorregam acolá, maldizem as circunstâncias em que se encontram, maltratam os semelhantes com quem convivem, até que, um dia, acordam para a realidade da vida, geralmente de maneira sofrida e dolorosa. São felizes os seres que conseguem despertar o quanto antes para o sentido espiritual do viver. Começam a adquirir novos conhecimentos, com os quais podem escolher o bem e desprezar o mal. Quem escolhe percorrer o lado mal da vida é porque tem pensamentos pessimistas, que atraem na mesma intensidade pensamentos análogos, que vibram em ondas pela atmosfera fluídica da Terra. Mas quem souber usar o pensamento voltado para o bem, para a criatividade, para o amor fraternal ao próximo e compreender a vida no seu aspecto amplo, vai atrair correntes de pensamentos elevados e se beneficiar
dessa atração, porque irá percorrer o caminho correto da evolução espiritual. As leis evolutivas não falham, como não falha a lei de atração. Ela está presente em todos os atos da vida humana. Pensar é atrair, sempre repetimos, mas para atrair bons fluidos é necessário ter os conhecimentos para tal fim. O estudo da espiritualidade é precioso, ensina o ser humano a viver no planeta escola, que é a Terra, uma vida construtiva, porque viver é construir o edifício do caráter. O ser humano não surge do nada, ele constrói sua personalidade paulatinamente, pois é espírito em evolução. O corpo físico falece, porque é matéria densa, mas o espírito é imaterial, indivisível e eterno. Sendo assim, o indivíduo constrói o edifício do caráter com os pilares dos atributos e as vigas das faculdades espirituais, que ele guarda no âmago e vai usando e aprimorando a cada etapa da construção existencial, até chegar ao topo, que é o nível de evolução que as condições terrenas possibilitam. Daí para frente, novas concepções serão planejadas pelo espírito em mundos cada vez mais adiantados, onde não existem tristezas, sofrimentos, angústias tão comuns neste planeta escola. Problemas superados pela irradiação ao astral superior, que remove o que embota o pensamento e os sentimentos. No momento em que se espiritualizar, o ser humano ajuda a si mesmo, ao semelhante, à humanidade, desvincula-se das dúvidas e tristezas, dos sofrimentos, ao pavimentar um caminho evolutivo melhor, de paz e confiança. Sabe que não anda só em sua caminhada, pois está sempre assistido pelas forças superiores. Conhecedor dos princípios e da disciplina do racionalismo cristão, respeita as leis evolutivas, é, portanto, um vencedor. Doutrinação do mestre Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão.